Fala, tubarões, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio mega especial. Como sempre, né? Hoje estaremos falando do Brasil, economia e tudo que está acontecendo, né? Você está feliz com o governo atual? Não está? Deixa aqui nos comentários aqui, estarei vendo. Estamos ao vivo aqui. As melhores perguntas irei separar. Estou aqui com Paula Camacho, todo dia na Oeste de manhã. Oeste com elas, né, Paula? Todos os dias, das 10 ao meio-dia, estou na Revista Oeste junto com as minhas parceiras Marina Helena, Adriana Reide e a Julie Milk. E amanhã estarei no Faroeste, mas todo dia a gente tá comentando sobre tudo. Hoje a gente falou sobre um monte de coisa, falamos sobre o Banco Master, falamos sobre o Flávio, falamos sobre tudo que vocês gostam. Então a gente vai ter muita informação aqui, hein, Paula? Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, né, Paula? Paula já é de casa também. Ah, eu gosto, né? Toda vez que me chama, eu venho aqui com muito prazer. Obrigado, Paula. Estamos com o Douglas também. Opa. O Douglas que é um sucesso nas redes sociais aí. Fica brigando com as pessoas, né, Douglas? Na verdade, brigando não, né, Douglas? Me defendendo, exatamente, se protegendo, me defendendo. porra. Que é diferente, né? Brigando é quando você vai brigar. Legítima defesa, pô. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no TubaCast. Valeu, Luan. Ô, Douglas, boa noite, tamo Luan. junto. Boa noite, Paula. É um prazer enorme estar aqui com duas personalidades importantes e que fazem um trabalho excepcional de comunicação, que a gente tá faltando no nosso Brasil uma boa comunicação, né? Então eu tô muito prestigiado de estar aqui nessa bancada pra gente poder trocar essa ideia, porque eu tenho certeza absoluta que a gente tem muita coisa boa pra falar. Mas o Douglas manda bem, vira e mexe tá lá no Oeste também, né? Pô, eu vou lá no Segre, lá no Faroeste Brasileira. Semana passada, ou foi essa semana, eu nem lembro. Eu tô ficando velho, passou dos 30, você não lembra de mais nada, né? Eu estive no Jornal da Manhã na Oeste, né? Do Daniel. Isso, exatamente, Daniel. Então, pra mim, foi a minha primeira participação ali também, foi muito bacana. Então, só tenho a contribuir, só. E Douglas, você quando vai assim nesses embates assim contra em faculdades, essas coisas, os caras vão pra cima mesmo, os caras partem pra cima. Os caras vêm pra cima porque é o seguinte, Eu eles fico não tão vendo os caras muito acostumados- folgados, velho. São extremamente folgados, mano, porque assim, eles não estão acostumados a terem o contraditório. Pensa, você tá dentro de uma universidade pública que é paga com dinheiro público, né? ICMS. Sabe quanto é que roda o ICMS do Estado de São Paulo? É Nossa, altíssimo, é altíssimo caríssimo, entende? Só para a Universidade de São Paulo esse ano foi veiculado 9 bilhões de reais de acordo com a lei orçamentária anual. Aquela que é apresentada na Assembleia Legislativa, aprovada, investido no ano seguinte. Esse dinheiro, ele vai só para a USP. Eu não tô falando aqui da Unicamp, não tô falando da Unesp. E aí você vai lá, ocupa aquele espaço que é um direito seu, porque a cidade universitária da USP é aberta, você pode simplesmente visitar ou propor um debate, que também é um direito seu, não está escrito em lugar nenhum, nenhuma lei estadual, municipal ou federal que proíbe as pessoas de abrir o debate. Aí eu chego lá naquele espaço, os caras já querem, não, você não pode estar aqui. Eu falei, mas como assim eu não posso estar aqui? Porque você não é bem-vindo aqui, eu não preciso ser bem-vindo aqui, isso aqui é público, meu parceiro. Eu pago imposto e eu posso estar aqui, ponto final. Ah, porque a gente vai te tirar daqui, vai tentar sorte. Aí pronto, aí começa a briga, entende? Então assim, eu não vou ir lá com a intenção de deitar 10 comunistas na porrada, não. Eu vou ir lá para propor um debate. Por que que eu acho que é necessário a gente propor um debate em um ambiente igual a FEFELESH, por exemplo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP? Porque é lógico que ali eu vou encontrar o contraditório, as pessoas que pensam contrárias a mim. Se eu quisesse ficar rezando para padre, tá entendendo? Não faria o menor sentido fazer o que eu faço. Eu vou ir lá para propor um debate, eu quero debater, eu quero que as pessoas discordem de mim, eu quero que as pessoas mostrem que eu tô errado. Tem algum problema em mostrar que você tá errado? Tem algum problema em você querer discutir uma ideia? E os caras não aceitam, eles vêm para cima. E o pior, eles não vêm apenas querendo empurrar ou agredir fisicamente usando o braço, não. Os caras vêm com uma... Eu fui na Universidade Federal de Minas Gerais. A menina feminista me apareceu com uma pedra desse tamanho assim. Aquilo ali que se acerta em alguém, meu parceiro, nossa, é tchau e benção. E ela apareceu democraticamente com uma pedra, né? Tá, você vai pra Minas Gerais, você espera que você vai ser recebido com pão de queijo. A menina chegou com uma pedra pra atacar na nossa cabeça. Então, assim, eles não querem papo com quem pensa diferente. Como é que você pode dizer que ali é um ambiente universitário, que é um lugar criado justamente pra você fazer o quê? Debater ideias? E dessa última vez que você foi porque tava tendo por causa da greve. A última vez que eu fui, porque isso também é bizarro. A greve, eles queriam reivindicar o dobro de dinheiro que eles têm. Porque eles têm uns alunos que. E é greve de aluno. Eles recebiam, acho que R$850 por mês, e eles queriam receber 1.800 do nosso dinheiro. Além de estudar de graça, pago por todos nós, eles queriam aumentar o dinheiro que eles usam para sobreviver também lá.
que tal trabalhar? Né? Exato, porque que tal arrumar um greve de emprego? aluno. Como é que funciona? Eles querem o aumento da Bolsa Permanência, que ela tá falando. Eles querem o aumento da Bolsa Permanência. Aí eles vão lá e encontram uma formiga passando perto do prato. Ah, meu Deus do céu, vamos fazer greve, porque a estrutura da faculdade não tá boa. Aí eles vão lá e metem um piquete na porta da faculdade, não deixa ninguém entrar, ninguém entra, faz um trancaço lá no portão também, ninguém vai pra canto nenhum, o professor não consegue dar aula. Em todas as faculdades da Universidade de São Paulo, isso não foi só no Butantã, foi em todas as faculdades. Todas, do interior, daqui da capital, tudo fechado, ninguém podia ter aula de absolutamente nada. Os estudantes que vieram para a USP, olha só, Paula, os estudantes que vieram para a USP de outros países para fazer intercâmbio e ficar esse período aqui, com um período programado para fazer intercâmbio, não conseguiram fazer atividade nenhuma. Eles retornaram para os países deles sem conseguir fazer nada. Por quê? Porque tava tendo essa desgraça dessa greve. Ou seja, os caras, eles não estudam porque eles estão militando. Eles não trabalham porque eles não querem trabalhar, porque quer que a gente pague, é isso que ela acabou de falar. E eles querem vida boa. Aí você vai pegar lá, de quem eles querem tirar? Você vai pegar um moleque que estuda eles chamam de Unisquina, né? Você pega essas faculdades mais baratas que são particulares para você conseguir pagar e fazer um curso de graduação. O moleque que tá estudando no que eles chamam de Unisquina, ele vai trabalhar um dia inteiro, e depois ele vai se ferrar estudando também, chegar em casa vai dormir 4 horas no máximo para depois acordar e fazer a mesma rotina. Esse moleque, ele que vai pagar o imposto, do bolso dele que tá saindo, para conseguir manter a mamata dessa galera que tá na Universidade de São Paulo querendo vida boa. A vida não é boa, a vida não é fácil, a vida não é simples. Se você quiser uma vida simples, meu parceiro, nasce herdeiro, porque o que eles querem é vida boa às custas do trabalhador. E detalhe que a maioria dos alunos da USP, né, de universidades públicas, são alunos que vieram de escolas boas, né, escolas majoritariamente particulares. Então, Sim. escolas são alunos de alto poder aquisitivo. Ao passo que os alunos de universidades privadas, eles vieram de uma escola pública, a maioria das vezes, tem que bancar a sua própria faculdade, né? Não é bancada com o imposto das pessoas. Eu me recuso a falar que é de graça, porque nada é de graça. Então, não é bancado com o imposto das pessoas. E, imagina, o aluno pobre de universidade privada tá pagando a universidade do riquinho que tá fazendo baderna, que tá fazendo greve e tá querendo aumentar a bolsa dele lá na universidade. Então, é uma bizarrice, é uma inversão de valores, porque se você parar pra pensar, qual foi a primeira atuação que os estudantes, né, entre aspas, pra mim é tudo um bando de militante da Universidade de São Paulo, fizeram pra protestar por melhorias na infraestrutura da faculdade? Eles destruíram a reitoria. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eles ficaram dentro da reitoria, eles derrubaram os portões principais da reitoria, invadiram a reitoria e ficaram lá dentro, simplesmente mofando a reitoria durante dias, até que eles conseguiram fazer reintegração de postos na justiça, etc. A reitoria da Universidade de São Paulo, que demorou, sinceramente, demorou pra caramba. E aí a polícia entrou lá, desceu o cacete em todo mundo, expulsou os nojentos de lá. Só que assim, eles começam o ato deles protestando por mais infraestrutura, destruindo a infraestrutura que já tem. Então é totalmente contraditório. Não faz sentido nenhum, meu. Nenhum. Você começa a analisar... Nenhum. Aí ela tinha perguntado, esse ato que eu fui, foi justamente por causa desse excesso de greves que eles estavam fazendo, e aí eles foram para um dia de ataque ao Tarcísio. Foi um ato que eles convocaram não só das universidades estaduais, mas universidades federais também, Instituto Federal de São Paulo, enfim, vieram diversas universidades, inclusive ônibus que vieram da Baixada Santista, do interior. Seria interessante até mesmo se a gente pudesse ter alguma autoridade que investigasse de onde está vindo tanto recurso para esses movimentos conseguirem mandar tanta gente pra cá, né? Se reuniram ali no Largo da Batata e foram em marcha em direção ao Palácio dos Bandeirantes para tentar falar com o Tarcísio, né? Então eu fui lá questionar o porquê que eles estavam fechando as universidades e impedindo estudantes de estudarem. Justamente aquilo que eu acabei de desenhar aqui. Estudante que não conseguiu fazer curso de não conseguiu fazer a sua qual é o nome quando você faz intercâmbio, estudante que não conseguiu fazer o seu curso tranquilo na sua grade horária normal, estudante que foi prejudicado por causa do que está acontecendo hoje na USP. Fui questionar, ficaram bravos, zero pra cima, enfim. Aquele roteiro todo que vocês já sabem. Então, a gente não vai justamente para poder causar encrenca, a gente quer entender o quê? O porquê que eles estão fechando aquilo, o que eles estão fazendo aquilo. Agora, se eles vierem para cima e quiserem ser feitos de ridículos, para mim eu também não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em fazê-los de ridículos. Ah, você tá aqui para fazer a gente... Tô aqui para fazê-los de ridículos, sim. Vamos pra cima. Porque, pelo amor de Deus, não tem condições de um negócio desse.
Mas eles partiram pra cima. Vieram pra cima. Você deu de volta. Porque assim, dessa vez o pessoal, eles ficam comentando lá, e aí Douglas, me leva, não sei o que, me leva. Aí, beleza, tranquilo, né? Dessa vez eu não fui sozinho, né? Eu fui acompanhado também. E aí, mano, os caras olharam o tamanho dos malucos e falaram, meu, não vai, bicho, não vai, você não consegue. Se eu vejo um cara de 2 metros esquerdista que parece um armário, eu falo, mano... Eu vou pensar 20 vezes, tá ligado? Mano, porque, eu treino também. Eu gosto muito de arte marcial, eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto de boxe, etc. Só que se eu vejo um cara que tem 3 metros de altura, pô, se o cara souber também, ele tá na vantagem, entendeu? Pra que eu vou pra cima dele? Aí os esquerdistas viram que eu tava acompanhado e acharam uma boa ideia dar um tapa no cara que tava comigo. Nossa. O cara que era... Aí eu olhei pra ele e falei, você pode se defender, meu parceiro. Quando eu falei isso, o mundo acabou, tá ligado? Eu vi estudante voando pro outro lado do Largo da Batata. Aí depois eles ficam fazendo videozinho. Eles ficam fazendo de vítima, mas a gente tem as imagens de que não foi a gente que foi pra cima agredir. Eles vieram primeiro. E outra, eu não vou sair dali. Ali é um espaço público. Se eles quiserem fazer um ato só deles e não quiserem ser questionados, que vão pro espaço privado. Vão fazer, sei lá, igual o Lula fez outro dia e alugaram um espaço lá perto do sambódromo do AMB, se não o próprio sambódromo. Fizeram lá um ato, aí não tinha como lá encher o saco. Mas enquanto eles estiverem em lugar público, eu não vou sair do lugar público. A Constituição diz que meu direito de ir e vir é soberano e ponto final. Exatamente. É complicado, né, Douglas? As pessoas não querem fazer o contraditório. Não. Mas nessas faculdades, assim, você só... Assim, quem domina mesmo... Você pega alguns cursos, né? Se você for pegar, curso de medicina, engenharia... O curso de exato é o pessoal normal. Sim. Aí você começa aí, filosofia... Todos esses cursos vagabundos aí... Normais. Não, parece a escolinha do professor Raimundo. Parece o Patropi, parece uns personagens. Se né? você prestar atenção, você vai ver que os cursos que você precisa se esforçar e realmente estudar e entregar alguma coisa para a sociedade, por exemplo, medicina, você realmente tá com uma vida ali na sua mão. Você precisa realmente aprender o que tá ali. Geralmente precisa de uma meritocracia maior. Sim. Agora, os cursos que são meio subjetivos, como, por exemplo, sei lá, sociologia, alguma coisa assim, sabe? Você consegue meio que não ter certeza do que tá falando ali, sabe? E colocar mais gente de esquerda, e não ter tanta certeza do que é aquilo, e tentar colocar ideologia lá no meio. Eu tenho a impressão que engenharia, esses cursos que você realmente precisa se dedicar, que precisa realmente entregar alguma coisa para a sociedade, tem menos... Tem mesmo. Tem menos pessoas ideológicas para a esquerda. Assim. E sabe qual a justificativa deles para pedirem mais recursos para as universidades, tanto federais como estaduais, Paula? Dentro disso que você está falando é o seguinte, quando você pega estudantes da FEFELESH, por exemplo, que mete um trancaço lá, um piquete, não deixa ninguém estudar e fala que a universidade precisa de mais investimento, eles apresentam uma justificativa do porquê que a universidade precisa de mais investimento. E nessa justificativa tem justamente isso que você falou. Ah, porque nós fomos aprovados em não sei o que, qual exame de engenharia. Ah, porque a química na Unifesp inventou não sei do que das quantas, porque a gente descobriu isso. Então, a USP, a Unifesp, a Unesp, a Unicamp, tem diversas patentes que foram feitas dentro da própria universidade, por estudantes da própria universidade, que conseguiram fazer uma contribuição tecnológica, um avanço, assim, extraordinário, que merece... Eu tiro meu chapéu para esses estudantes, porque eles sim são extraordinários. Agora, é justamente desses cursos que você falou, química, engenharia, é uma coisa que tem um objetivo, sabe? Uma coisa que é funcional, entendeu? Agora, aqueles que estão trancando a faculdade para que tenha um maior investimento, eles não contribuem em nada. Pelo amor de Deus, quando foi a última vez que a FEFELESH produziu filosofia? Quando foi? O que é filosofia na FEFELESH? Quando? Os caras, eles têm aula com a Marilena Chauí, meu parceiro. A Marilena Chauí fala que odeia a classe média. A Marilena Chauí tem um parafuso solto. E aí os caras vêm abertamente querer trancar tudo porque a universidade está produzindo. Tá produzindo, é verdade, mas quem produz não tá no meio daquilo ali, porque a única coisa que eles fazem é produzir mais idiota, mais nada. Cadê a liberdade dos alunos que querem estudar? Exato. Né? Eles impedem a liberdade, ao fazer essa greve, eles impedem a liberdade de todo mundo, não só, né, pelos direitos que eles estão alegando que precisam ter, mas estão impedindo do direito das outros adultos, né, que querem estudar realmente e ter a profissão. Imagine, você estuda anos para conseguir ingressar numa universidade pública, aí chega uma meia dúzia de filhinho de papai
tranca tudo, não deixa estudar, Não atrasa toda a sua vida, atrasa todo o seu Sim. estudo. Isso é totalmente injusto. Você é a favor de privatizar as universidades? Eu sou, 101%. Inclusive, eu acho que estudante que estudou a vida inteira em escola particular não deveria estar estudando de forma gratuita na universidade pública. Porque esses caras aí, eles tinham que pagar a universidade também. O cara, ele estuda num Dante de Alighieri, por exemplo, da vida. Estuda num Colégio São Luís, da vida. Estuda num Colégio Bandeirantes, da vida. Aí ele vai lá, passa na FUVEST, que é o vestibular mais difícil do Brasil. Entra na USP, consegue uma vaga na USP. E através dessa vaga ele usa para impedir que outros estudantes estudem. Ah, pelo amor de Deus, não fecha. E ainda mais que quem tá pagando a vaga dele não é o paizinho dele que tem dinheiro, que pagou a universidade, que pagou todo o ensino médio dele. Quem tá pagando a vaga dele da USP é justamente a tiazinha diarista que vai trabalhar, é o motorista de ônibus, é o Joãozinho que trabalha lá na mercearia, é justamente essas pessoas que trabalham no operacional, que o filho tá fora da universidade porque ele não teve condições de conseguir ter um ensino médio financiado, assim como aquele nojento que tá na USP, tá lá impedindo o cara de conseguir estudar, entendeu? Então, pra mim não faz o menor sentido. Eu acho que eu sou 61% da privatização das universidades. Acho que privatização não, mas eu acho que tem um projeto de cobrar justamente mensalidade daqueles que podem pagar. Sim, né? Porque eu acho que seria justo, porque se você estudou a vida inteira numa escola particular e tem condições de ingressar numa universidade pública e tem condições de contribuir com a universidade, eu acho que faria sentido. Faz total Agora, sentido. Quem é de classe baixa, né, mais simples, claro que não. Não teria condições de pagar, isso é verdade. Aí daria até mesmo pra gente ver por essa questão de cota social, né? Eu também sou 101% favorável, ou seja, para quem tem condições de pagar uma universidade da Universidade de São Paulo, tem que pagar. Quem não tem condições, desde que tenha estudado a vida inteira em escola pública, aí continua exatamente como está. Porém, sabe o que nos impede de avançar com esse tipo de legislação, Luan? O que impede, por exemplo, de um deputado estadual conseguir fazer esse tipo de coisa, não é porque é só matéria federal, é porque existe uma desgraça, e essa semana eu critico isso como se o não fosse existir. É isso que faz as universidades terem essa força que elas têm. E quando eu falo as universidades, eu falo de, por exemplo, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Nossa, ela é louca. Gente. Eu não posso falar por causa que hoje em dia você não pode falar quase nada de mulher, né? Então, por favor, Paula, me ajuda. Aquela mulher, ela tem um parafuso solto. Ela tem. Entendeu? Então, essa mulher, ela é assim por causa de uma desgraça que existe no ordenamento jurídico chamada autonomia universitária. A autonomia universitária, ela consegue ser maior e mais forte do que a autonomia estatal dos estados com relação à União. Ou seja, a universidade, se ela quiser legislar, criar regras próprias, fazer o que ela quiser, a universidade pode. O estado não pode intervir na universidade por causa da autonomia universitária. Não pode. Aqui é do jeito que a gente quer e ponto final. Se a universidade decidiu que é assim, é assado. Pronto, já era. Por quê? Eles conseguiram tirar até a polícia militar de dentro da USP. Agora a USP não pode mais ter policial militar, tem que ter a guarda universitária. Que conseguiram. A autonomia universitária impede que a polícia militar tenha uma atuação dentro da USP. Então, e aí você, deputado estadual, acontece lá a desgraça de um piquete na Universidade de São Paulo. Você manda um requerimento de informação perguntando para a reitoria por que a reitoria não fez aquilo ali para retirar e permitir que os alunos estudem. A justificativa é que a autonomia universitária permite que a reitoria tenha seus próprios atendimentos e que ela não é obrigada a seguir o que o Poder Legislativo ou o Executivo determina, sendo que quem faz a nomeação do reitor é o próprio governador do estado, mas foda-se, entendeu? Então, assim, a autonomia universitária criou um ente federativo independente, soberano. Não é autonomia, é soberania universitária. Você não pode fazer nada. Você não pode tirar as faixas lá que os militantes colocam dentro da FEFELESH. Você não pode, porque aquilo ali, quem paga em espaço público tem o direito de achar aquilo ali ruim. Você não pode ir lá protestar contra a greve que eles estão fazendo, tudo por causa dessa desgraça chamada autonomia universitária. Então a gente precisa primeiro trabalhar isso daí para depois fazer esses ajustes que você acaba de dizer sobre a entrada de estudantes, ingresso de estudantes, permanência de estudantes na universidade. Vocês percebem que o problema central gira em torno da cultura, né? A cultura que dominou, a esquerda que dominou a cultura há 30 anos, que vem, né, dominando os espaços e entrando em todos os espaços da sociedade, ela conseguiu chegar nesse ponto
porque ela foi teve um sucesso muito grande em conquistar as mentes das pessoas desde a infância. Então, chega na universidade, aquele adolescente, aquele adulto que já está na universidade, ele já acha que ele é um revolucionário, um militante. Em vez de ele ter uma profissão, ele vai militar, ele vai com aquela cabeça de esquerda e ele vai se tornar médico. Aliás, ele vai se tornar, tipo, advogado, por exemplo, juízes. A gente viu, por exemplo, o caso do juiz. Você viu que o juiz... Recentemente que condenou o casal de Jales, 50 dias da cidade de Jales. Semi-aberto, gente. Os pais, eles vão dormir na cadeia durante Absurdo, 50 né? dias. E por fazer homeschooling. A justificativa As crianças dele... liam 30 livros por ano. Por É ano. tipo assim, 5 vezes a média do Os caras brasileiro. as crianças falavam latim. Tinha As aula de crianças piano, falavam de latim. canto. Tipo assim, elas seguiam um tipo de educação que nenhuma escola normal no Brasil tem. E a justificativa do juiz era que elas não estavam sendo inseridas na cultura da sociedade porque não gostavam de funk e sertanejo, por exemplo. Graças a Deus, não estavam sendo inseridas, né? E assim, o Ministério Público e o promotor, eles pediram a absolução desse casal. Só que o juiz, ele insistiu e condenou mesmo assim. Porque na cabeça dele, culturalmente, as crianças estavam sendo prejudicadas. Então, olha aonde chegou a cultura, né? Onde a esquerda chegou para dominar a cultura. É um absurdo. Quando me perguntam onde que a esquerda teve mais sucesso, para mim foi a cultura. Porque a gente só consegue ver, por exemplo, Deolane Bezerra, com 20 milhões de seguidores. É triste o negócio. Envolvimento aí com o PCC, envolvimento com Bets, envolvimento com todas essas coisas que a gente tá vendo. E um mar de pessoas seguindo ela, idolatrando. Gente, tinha gente lá na frente da cadeia, né, pedindo a soltura dela. Adolescente. Então, a gente só chegou nesse ponto porque a dominação da esquerda na cultura chegou a tal ponto que a gente tá vendo esse tipo de personalidade ser alçada como um herói, que nem Oruan, MC Rian, todos esses aí, com milhões de seguidores, a esquerda dominou a cultura e foi destruindo dela de dentro pra fora. Sim, é porque tudo isso não teria acontecido se a gente não tivesse o PT no poder. E aí eu vou explicar, porque parece meio clichê, né? Ah, é coisa do PT, é tudo por causa do PT. Na verdade, o PT ele foi o partido mais grandista que já existiu. E o que é o partido mais grandista que já existiu? Ele conseguiu aplicar na rédea ali, na linha curta mesmo, tudo aquilo que foi pregado por Antônio Gramsci nos Cadernos do Cárcere, quando ele escreveu estando preso, sobre o que era a Revolução Cultural, como aplicar a Revolução Cultural, como seguir a Revolução Cultural, porque o proletariado já estava encantado pelas benesses do capitalismo, então não fazia o menor sentido você querer tirar um iPhone do trabalhador, mas faria total sentido se você falasse que... Fala que o LGBT, QI, não sei lá das quantas, precisa de alguma coisa aí estatal e você vai ganhar um percentual aí para conseguir ter um iPhone ou alguma coisa assim. Eles relacionam a iniciativa privada com aquilo que eles chamam de revolução cultural. E aí você vai ter, na prática, justamente isso. O que a Paula tá falando. Você vai ter uma série de pessoas que vão começar a pensar justamente como eles estão pregando. E aí eles começam a passar isso de forma imperceptível também nas novelas, nos comerciais, enfim, uma pancada de coisa. E é por isso que é tão importante que a gente bateu muito de frente com a produção de filmes como, por exemplo, Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto. Por que a gente briga tanto contra isso daí? Porque, aquilo ali, querendo ou não, um dia vai passar na TV aberta, na Rede Globo. Quem é que vai assistir? Quem vai assistir é um moleque que Eu lembro na escola, quando eu tava no colégio, a gente assistiu Olga, lembra? Lembra, Olga? Nossa, eles passaram. Foi um fato, né? Tantas vezes que eu perdi as contas. Que é uma comunista, né? Que veio pro Brasil e é uma sofredora, nossa, não sei o quê. A Olga, ela foi a naquela heroína. época a gente nem entendia. Falava assim, nossa, um filme como chato, sofreu. né? Puta, né? Ela foi heroína do ensino médio foi a Olga. Então, assim, essas coisas elas acabam entrando numa espécie de intelectualidade coletiva, onde as pessoas elas começam a perceber o mundo à sua volta de acordo com o que a esquerda pregou. É como se fosse uma neurose coletiva, não é nem intelectualidade, uma neurose coletiva. Aquilo ali é ruim, aquilo ali é bom. Então, você não sabe o porquê, mas você sabe que é.
porque de alguma forma aquilo chegou até você. Então, é justamente essa forma de cultura de massas que é disseminada pela esquerda e que atinge as camadas mais extensas da população, né? A cultura popular. Só que esses juízes que fazem justamente isso que você disse, eles não foram só atingidos por uma cultura de massa, eles foram doutrinados dentro das universidades justamente para fazer esse tipo de ativismo judicial. Esse cara tinha que estar preso. Esse juiz é quem devia estar preso, porque ele não cometeu só o abuso de poder autoritário, foi extremamente autoritário, como ele também cuspiu na cara de milhões de brasileiros que querem dar uma educação boa pro seu filho. Pelo amor de Deus, o que a criançada estava aprendendo dentro de casa? As 7 artes liberais. Vai perguntar para aquele infeliz o que é o trivium, o que é o quadrivium, ele vai perguntar, não vai saber. Por quê? Por que ele não vai saber? Porque ele estava aí recentemente no show da Anitta, curtindo a vida no show da Anitta. Um delinquente desse não tem a menor condição de ser juiz, não tem a menor condição de decidir sobre um caso desse, é um incompetente que não sabe falar nada dentro de uma ação judicial, querendo colocar como prova indubitável de que a criança estava sendo maltratada e que ela não gostava de funk. Ah, pelo amor de Deus, Detalhe que a gente entrevistou a advogada do casal essa semana. E ela contou todo o caso, né? Explicou tudo isso que eu falei pra vocês. E ela, inclusive, explicou que ela estava grávida de 36 semanas, quase tendo nenê, e ele não permitiu que as audiências fossem online, obrigando ela a se deslocar 2 horas de carro para ir até as audiências. E quando ela questionou e falou, precisava que fosse dessa forma, ele falou assim, então você deveria deixar o caso. Então, pode ser considerado até uma misoginia, né? Porque falam tanto, né? Da mulher, dar espaço para a mulher, para ajudar a mulher, mesmo quando ela está em maternidade, para ajudar ela a se desenvolver, né, intelectualmente, profissionalmente, mas quando precisa mesmo, ele agiu dessa forma. Então, além do caso ter sido todo bizarro, todo errado, teve esse caso, assim, até mesmo com a advogada. E sabe o que é mais assustador, Luan e Paula? É que se hoje você for, por exemplo, na Universidade de São Paulo aqui, no Lago de São Francisco, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, e perguntar para os estudantes que vão ser futuros promotores de justiça, futuros juízes, futuros procuradores gerais, procuradores da República, né, ou pessoas que vão trabalhar na área do direito, você vai perguntar para eles o que eles acham da decisão desse juiz. Eu duvido, não, assim, eu tenho a mais absoluta certeza. Você pega lá, a maioria esmagadora vai concordar com esse juiz. E pior que é absurdo, né? Uma coisa dessa, né? Você tá entendendo? Então, ou seja, esse juiz, ele cometeu um erro absurdo, assim, não foi um erro, foi um crime. O que ele cometeu foi um crime absurdo. E você vai perguntar para os estudantes atual da USP a opinião deles sobre isso, e eles vão dizer que sim, e são futuros operadores de direito. Então, olha só o que a gente está formando. Se hoje eles são minoria dentro do Poder Judiciário, não vai durar o quê? 10, 8 anos para a gente ter uma casta de demônios ocupando o Poder Judiciário. Isso é preocupante. Mas você não acha que, assim, quando o Gramsci planejou, né, fez essa teoria que funcionou, que a esquerda conseguiu se impor na sociedade através da cultura, não esperava que a internet iria existir. É verdade, é real. A internet é um advento que eu acho que não esperava que ia ter. Porque a partir do momento que tem internet, as pessoas começam a se comunicar entre si, elas percebem que, até antes de ter a internet, você só tinha você só conhecia até o seu vizinho, até o seu bairro. Agora não. Você tem uma ideia liberal, por exemplo, uma ideia libertária, por exemplo, e você tinha só gente de esquerda ao seu redor. Quando você tem a internet, você consegue ver que você não tá sozinho, porque você consegue se comunicar com qualquer lugar do mundo. Então, o compartilhamento de ideias faz as pessoas se unirem e divulgar cada vez mais essas ideias. Por isso que a esquerda não consegue combater as ideias e prefere calar, censurar. Gente, durante a ditadura militar, eles eram a favor da liberdade de expressão, Cálice, né? Diversas músicas lá do Chico Buarque, do Caetano Veloso, falando sobre a ditadura que era contra a liberdade de expressão. Eles agora são censuradores. Eles agora são contra a liberdade de expressão, porque eles não conseguem combater as ideias. As ideias deles ficaram tão ultrapassadas que eles não conseguem. O único jeito de enfrentá-las agora é calando o outro lado. Então eu acho que a gente já passou do pior, sabe? Eu acho que daqui pra frente pode melhorar. E uma das coisas é porque, se você vê os dados da geração Z, a nova geração, é uma geração mais saudável, assim,
que bebe menos e é mais conservadora. E está voltando para a religião. Muito mais do que os millennials, que é, por exemplo, a minha. Então, eu vejo que a contracultura agora é ser família, é ser conservador. Entendeu? Porque todo mundo é revolucionário, todo mundo é sexualmente liberal, todo mundo é da festa. E agora, para ser diferente, é ser conservador. Eu tenho essa impressão e eu já vi estudos que estão indo nessa direção. Vamos ver, né? Se isso é por conta da contracultura mesmo, que ela vai girando, ou é por conta da internet que vai mostrando outros caminhos. Por incrível que pareça, Paula, eu também tenho visto esse movimento, principalmente na parte mais jovem. A galera ela não tá conseguindo mais ser, graças ao bom Deus, ludibriada por parte do pensamento de partidos de extrema esquerda. Eles não estão conseguindo mais cooptar do mesmo jeito que cooptavam antes. Então, acho que essa nova contracultura parte também um pouco do pressuposto de que todo jovem gosta de ser do contra, né? Então, é isso. Às vezes também a desilusão. Eu tenho o meu padrasto, ele tem um sobrinho, ele tem 26 anos. Ele é formado na USP em engenharia, mora com a mãe. E eu falo assim, e aí, Matheus? Nada, né? Não vai casar? Vamos dar um jeito aí? Eu sou a tiazona, né? Aí ele, não tem nem vontade, não dá. Ele fala assim, não dá, eu não tenho vontade. Um apartamento custa 500 mil reais, um carro custa 100 mil reais. Tipo assim, a gente não tem, eles não têm perspectiva nenhuma. E as promessas que foram feitas durante todos os 20 anos de PT foi que você ia conseguir ter as coisas. Chegou agora, tá tudo caríssimo. Na vez deles, eles não conseguem mais. O custo de vida tá muito caro. Então eu acho que, como não foi entregue a promessa que foi feita, eles estão querendo outro caminho, entendeu? Eu falo assim, isso aí eu não acredito mais. E as coisas pioraram muito, né? De 4, 5 anos pra cá. Você via dou sempre o exemplo do carro, né? Que o brasileiro gosta muito de carro. O Kwid lá custava 40 mil reais há 5 anos atrás. O mesmo carro, a mesma tecnologia hoje é 83 mil reais. Então, olha pra você ver como que inflacionou em 5 anos. E tipo assim, 83 mil reais? Quem tem 83 mil reais no um jovem? Ainda. É no muito carro dinheiro. tem só 3 parafusos na roda, hein? Não tem nem 4 pra completar. Então você vê, a pessoa tá olhando ali, tá vendo que ela tá perdendo o poder de compra, né? A pessoa que deixa o dinheiro parado ali, ela tá ficando mais pobre. Que é até criminoso isso, né? Essa inflação silenciosa, que a pessoa não percebe. A pessoa tá ficando mais pobre, mais pobre, mais pobre. E vocês acham que o governo, ele consegue mais 4 anos, esse governo aqui, ou não? Olha... Qual que é a visão de vocês aí? Madeira. Ainda bem que é madeira, né? Olha, pra mim, a maior desgraça que vai ser... Porque assim, eu acho que a economia a gente recupera. Por pior que seja, a gente tá vendo, por exemplo, a Argentina. Demora, vai ser difícil, mas a gente consegue recuperar. Agora, o problema é que o próximo presidente vai indicar 4 ministros do STF. 4. Se foram 4 de 45 anos, eles vão ficar 30 anos lá. Tipo assim, a minha filha tem 4 anos. A minha neta, que nem existe ainda, vai estar sofrendo as consequências dessa eleição. Porque, imagine, mais 4 ministros do STF, junto com os outros petistas que já tem lá, Flávio Dino, Zanin, todos eles que estão lá ainda, eles vão fazer o que eles quiserem. Eles podem... tem gente falando assim, mas é só colocar um congresso que consegue segurar... Gente, numa canetada eles podem tirar todos. Eles fazem. Eles não tiraram o Dallagnol? Inventaram lá... Na hora, Inventaram lá um processo administrativo, tiraram 300 mil votos que ele tinha recebido lá. Absurdo, né? É um absurdo. Então, se eles quiserem, eles podem. Esse que é o meu maior medo. Não é nem o Lula. Tipo assim, as cagadas que ele fez agora, vai ser difícil. Mas se ele colocar mais 4 ministros do STF, isso aí... os próximos anos vai ser difícil voltar atrás. Vai ser muito complicado. É o meu maior medo. O meu maior medo também é esse. Eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele assumiu um papel que vai muito além de uma questão de... ser guardião. Usurpação de poderes. Ele não tá só usurpando o poder, ele tá se apoderando completamente do poder. Porque uma coisa é você usurpar da ideia de que você faz de uma maneira transitória, sabe? Falar... você ocupou um espaço que não era seu e depois você saiu. Não, o STF, ele dominou completamente o cenário político para todo e qualquer tipo de coisa. Não existe nada que você possa fazer sem antes pedir a bênção do STF. Tanto é verdade que durante a
posse do Lula, ele chegou a consultar o ministro do STF para saber quem ele nomearia para cargos do TSE, para cargos de tribunais inferiores, e ele ainda consulta até hoje os ministros do STF para isso, né? O Alexandre de Moraes, por exemplo, é consultado nessas coisas. E o Alexandre de Moraes, se você for olhar em retrospecto o que ele fez durante o mandato do Bolsonaro, qual foi a primeira atividade que ele teve? Ele interviu quando o Alexandre Ramagem havia sido nomeado diretor-geral da Polícia Federal, sem consultar o Supremo Tribunal Federal. Mas as pessoas que são nomeadas pelo Lula, tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso Então, que é uma prerrogativa do presidente da República. Não, ninguém tem que dar pitaco. É do presidente da República. E eles impediram. Nisso, tipo assim, eu acho que o Bolsonaro errou algumas vezes de não ter batido o pé e ter falado, não, isso é meu, ponto final. Eu vou nomear. O que vocês vão fazer? Vai estar nomeado e ponto final. sim. Por que, entendeu? Eu sei que ele não queria ser autoritário, por exemplo, né? Ele não queria mostrar que ele era uma pessoa truculenta, tal, eu entendo isso. Mas hoje, olhando pra trás, eu acho que ele deveria ter feito. Por exemplo, Renan Calheiros. Lembra quando o Supremo, ele decidiu que quem tem processos, que pode ser condenado, não poderia estar na linha sucessória da presidência, e o Renan Calheiros, ele era presidente do Senado e ele era um dos próximos. O Renan Calheiros falou assim, eu vou continuar aqui, pronto, foda-se. Vou continuar aqui. E simplesmente não deu atenção para uma ordem do Supremo. Então, isso é possível fazer. Se você tem o poder, você tem um poder similar com aquele. Você não tá abaixo do Supremo para você seguir ordens ilegais, entendeu? Então, hoje em dia, eu vejo que se você quiser fazer diferença lá, você vai ter que ser corajoso o suficiente de bater o pé e falar, não, eu tenho poder pra isso e é minha prerrogativa e ponto final. E pessoas também que não estão envolvidas em corrupção, né? Pra eles não querer puxar algum processo ali da gaveta e ferrar a pessoa. Acho que o trabalho que a gente vai ter que fazer de propaganda pra impedir que isso daí aconteça esse ano vai ser surreal. Acho que é orgulho. A cada 4 anos a gente tem o costume de dizer... Essas são as eleições mais importantes, né? Eu percebi isso desde 2018. 2018 eu ouvi a mesma coisa. Essas são as eleições mais importantes. 2022, essas são as... Mas agora, de fato, tendo em vista que a gente tem as portas de entrar 4 ministros que podem ser nomeados pelo presidente que foi eleito. Vamos ser sinceros, o Gilmar Mendes não vai ser, né? Vai ser no outro. Porque ele vai sair dia 31 de dezembro de 2030, acho. Nossa. Tipo assim, no último mês do último ano. Então, provavelmente vai ficar pro outro presidente. Mas mesmo assim, né? Nunca se sabe se faz um impeachment de algum ministro. Se a gente consegue modificar o Senado, assim, radicalmente. A ponto de fazer um impeachment de um ministro da STF. Porque o sistema de freios e contrapesos que existe no Brasil, que é justamente o que o Senado deveria representar diante do Supremo Tribunal Federal, ele também tem uma questão de celeridade. É muito mais simples, como a Paula acabou de dizer, eles dão uma canetada. O que isso significa na prática? Significa que é muito mais fácil você trabalhar com 11 pessoas decidindo sobre uma coisa do que com quantos senadores são? 81? Né? 81. Do que 81 pessoas decidindo sobre a mesma coisa. Então, e sendo que desses 81, parte deles estão junto com os 11. Sim. Então, você não vai conseguir ter um consenso ali. Não tendo um consenso, você não tem celeridade para decidir. Então, até que você decida sobre o que quer que seja, os 11 já fizeram, os 11 já decidiram. Então, a gente começou a fazer, eles anularam o processo. Entende? Eles anulam o processo. Então, é como se fosse uma guerra burocrática mesmo, né? É uma coisa que é abstrata. Porque o poder, ele é abstrato. O poder é abstrato. Por que as pessoas obedecem ao Alexandre de Moraes? Por que as pessoas obedecem o que eles estão fazendo? Sim. Quem foi que deu tanto poder a ele? A esquerda. Foi a esquerda que deu esse poder todo para Alexandre de Moraes. Isso eu não canso de falar. A esquerda e a grande mídia. Porque, como ele estava perseguindo, né, os dissidentes, as pessoas que eles não gostam, a direita, tal... Tava tudo lindo, maravilhoso, né? Vamos destruir o devido processo legal, vamos prender as pessoas ilegalmente, 14 anos de cadeia por causa de um batom, vamos prender todas essas pessoas pra dar o exemplo, tava tudo lindo. Aí, quando aparece lá o contrato de 129 milhões do Alexandre de Moraes, nossa, agora tem que voltar pra casinha, agora foi longe demais. Não, gente, foi longe demais, por exemplo, quando ele derrubou o X durante as eleições. Sim. Tipo assim, esqueceram que ele fez tudo isso.
A gente tá vendo agora o negócio do Banco Master chegar no STF, mas, cara, eles estão fazendo coisas bizarras desde 2019, faz né? muito tempo. Gente, ele deixou uma pessoa inocente morrer na cadeia. Não tem nada pior do que isso. Um contrato de 129 milhões não é nada perto disso. Das filhas que estão sem o pai, a esposa que nunca mais vai ver o pai que morreu na cadeia porque não teve remédio. Porque, gente, o PGR pediu pra ele ir o Clezão pra prisão domiciliar várias vezes. E o Alexandre de Moraes simplesmente não deu resposta. A resposta que foi quando o cara morreu. Então, isso pra mim é muito pior do que qualquer corrupção. Porque a gente tá lidando com uma vida inocente ainda. Então, agora, pra grande mídia, agora passou do ponto. Não, agora por causa da corrupção aqui. Mas, gente, a gente tem que sempre lembrar que, cara, já foi muita coisa muito pior que já aconteceu. É bizarro, a gente esquece de tanta coisa, né, tenebrosa que já aconteceu. E vocês acham que a grande mídia agora, eles querem dispensar o Moraes ou não? Eu acho que sim. Acho que foram lá, usaram ele para o que estava querendo. Eu acho que sim. Eu acho que sim mesmo, ainda mais porque a grande mídia, assim, ela tá a favor do Lula, né? E tem pesquisa mostrando que a grande parte da população vê que o Lula e o STF estão ali juntos. Então, isso é ruim para a popularidade dele, sabe? Então, e não se sabe também qual acordo que foi feito com o Trump, por exemplo, para tirar Magnitsky. Vai saber se era pro Lula fazer alguma coisa, ajudar a tirar o Alexandre de Moraes do STF para ver se ele consegue processar o Alexandre de alguma forma. Se a gente viu essa semana, né, que o Alexandre de Moraes foi intimado via e-mail, né? Sim. Do mesma coisa que ele fazia antes. Então, foi intimado via e-mail? Foi porque foi assim. O Martin De Luca, né? O Alexandre de Moraes, ele mandava e-mail há uns anos. Ele mandava e-mail pra Rumble e pra Truth Social, que é a rede social do Trump, pedindo derrubada de perfis de pessoas que estavam nos Estados Unidos. Não de pessoas aqui. De pessoas que estavam lá nos Estados Unidos. Ou seja, essas pessoas estavam protegidas pela liberdade de expressão lá. E fazia isso por e-mail, e não só isso, pedia também dados sigilosos dessas pessoas, como endereço, contatos e tudo mais. Isso é ilegal, você não pode fazer isso, sob pena de multa, né, ameaçando essas empresas. O que aconteceu? Essas empresas entraram com um processo contra o Alexandre de Moraes, o CPF dele, não contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a pessoa Alexandre de Moraes, e eles estavam tentando notificar, né, intimar essa pessoa. Só que a PGR impediu, a AGU impediu, o STJ impediu, até que eles falaram assim, não vai intimar. Aí, o Martin De Luca, que é o advogado do Trump, voltou lá para os Estados Unidos e falou para o juiz, estamos há meses aqui tentando e não tá dando. Aí ela pegou e falou assim, exclusivamente agora só vocês podem intimar pelo e-mail. Aí eles foram lá e intimaram por e-mail. Só que agora eles não têm o que fazer, porque ou ele responde... E se ele responder, ele tá intimado, porque ele já recebeu, né? Ele vai estar provando que recebeu. Ou, se ele não responde, vai continuar mesmo sem responder. Aí o que pode acontecer com ele? Nesse caso? Segundo ele ser julgado lá? Vai ser julgado lá. Se ele for condenado, vai ter multa, porque ele prejudicou financeiramente essas empresas, né? E aí vai colocar uma multa em cima dele e vai ver o processo. Agora, tem outras ilegalidades que Alexandre de Moraes cometeu durante esses tempos, né? Por exemplo, quando teve a derrubada do X aqui, que tava aquela briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, ele tava dando diversas multas no X, porque ele tava exigindo a derrubada de diversos perfis, e o Elon Musk não queria. Então ele começou a dar multa. Como o Elon Musk não tava pagando, ele bloqueou os bens da Starlink. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Como que, não tem nada a ver, só porque ele é sócio das mesmas empresas, não tem nada a ver. Tem ações do o Banco Martin do De Luca Brasil. falou que isso nunca aconteceu Pode bloquear antes. as coisas do Banco do Brasil. Então. Não faz sentido, né? Isso vai dar um processo ainda. Então, vamos ver o que vai acontecer. Por exemplo, o Felipe Martins. A coisa não tá boa pra ele não, né? O Felipe Martins, por exemplo. Houve uma fraude no sistema de imigração americano, uma coisa extremamente sensível pro Donald Trump. Quem que mandou? Tá, o processo acontecendo, tá em sigilo lá, mas uma hora vai vir à tona. E já encontraram o cara. Já Falam encontraram. Que o cara já tá preso. Ainda não falou quem é, mas vai vir à tona. A gente vai saber. Isso aí vai acontecer ainda. Então, esse processo que ele foi intimado essa semana via e-mail é o primeiro.
eu acho que ainda virão muitos outros. E eu acho que se ele estivesse fora do STF, ficaria mais fácil, sabe? Porque ele estando no STF, querendo ou não, ele tem um grande poder ainda. Então, vai saber se o Lula fez um acordo com o Donald Trump, ó, a gente derruba aqui o Alexandre de Moraes, tira a Magnitsky, a gente tira as tarifas e tenta fazer um bem bolado ali. Não sei, né? Até hoje a gente não sabe por que tirou a Magnitsky, né? É que o que a gente tinha antes no nosso Brasil era muito simples de se resolver. Por exemplo, quem geralmente era a figura mais odiada da população e que se você arrancasse o braço desse corpo em específico, você resolvia o problema? O presidente da República. Sim. Foi por isso que a Dilma Rousseff foi deposta. Foi por isso que ela saiu do poder. Você teve uma movimentação de pessoas que estavam completamente desgostosas com relação ao que aquela inútil estava fazendo. Aí você reunia a classe política, todo mundo encontrou um culpado e, puf, já era, acabou. Aquele culpado era um agente político que foi colocado e o sistema achou uma forma de conseguir se salvar, sacrificando um braço. Mas o caso do Alexandre de Moraes é diferente, porque o Alexandre de Moraes ele não é apenas uma pessoa que foi colocada ali politicamente para poder atuar, ele faz parte do sistema, ele é uma coisa que está impregnada no sistema e não é simples de você retirar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na história, o que a gente tem na história? Nunca. O que a gente tem na história? Então, assim, de presidente da República foi simples. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo o poder que foi colocado, com toda a hegemonia burocrática que ele tem, é quase impossível, hoje, pelo menos, você falar em impeachment de ministro do Supremo. Só depois das eleições de 2026, talvez a gente consiga colocar na mesa lá para uma discussão sobre esse tema. Mas você vê que eles estão se preparando, porque o Gilmar Mendes, ele fez aquela decisão, né, bizarra no final do ano passado, em dezembro, logo no sim, dezembro. Sim, e voltou atrás. Que ele mudou a regra, ele voltou em tudo, né? Sim. Ele mudou completamente as regras, ele colocou que só o PGR poderia ter a prerrogativa de abrir um processo de impeachment e precisava de muito mais senadores votando a favor do que já estava pré-estabelecido. É um absurdo, né? É um absurdo, ele mudou, tipo, do nada isso. Então, na minha visão, é porque ele já estava prevendo que o Senado este ano pode ser mudado, assim, da água pro vinho. E possivelmente o impeachment pode acontecer no próximo mandato. É por isso que a gente precisa, né? Eu sei que esse termo é meio esquerdista. O pessoal de esquerda adora usar esse termo. Nós precisamos da ajuda da comunidade internacional nesse momento. Porque não dá para o Brasil falar sozinho. O Brasil não tem condições de enfrentar o Alexandre de Moraes sozinho. O Brasil, atualmente, do sistema político que nós temos... O internacional pode fazer? Pressão. Da mesma maneira que fazem pressão, por exemplo, com relação às decisões de Donald Trump sobre o Oriente Médio. E que algumas coisas ele volta atrás, outras coisas ele vai para frente. Da mesma maneira da enorme pressão que é feita sobre Israel. Então, mas você vê, por exemplo, quando a maior pressão que a gente viu acontecer recentemente foi a Magnitsky. Mas aí... Aí, por quê? Na minha visão, o que aconteceu ali? O que eu acho, né? Porque nada foi confirmado. Sim. O que eu acho que aconteceu? O Donald Trump, ele precisava punir o Alexandre de Moraes por causa de tudo isso que a gente tá falando aqui. Colocou a Magnitsky e assim... vocês precisam, você povo brasileiro, Senado, né, que tá representando o povo, vocês precisam fazer alguma coisa. Ninguém fez nada, todo mundo fingiu que não era com eles. Pior, Alexandre de Moraes continuou avançando cada vez mais, enquanto ele estava sancionado. Então aí ele pega e fala assim, eu dei aqui uma abertura e ninguém fez nada, ninguém partiu pra cima, vocês deixaram passar a oportunidade, a janela fechou e pronto. Então eu fico pensando, será que uma pressão de fora realmente faria efeito? Depende de como ela foi desenhada. É porque o quadro que precisa mostrar para as pessoas que estão fora é um quadro como se estivesse acontecendo, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, em Cuba, ou pelo menos a caminho disso. A gente tem um homem aqui que ele censura as redes sociais, ele não permite a liberdade de expressão, ele está dando total autonomia e poder para um governo ditatorial que está fazendo exatamente as mesmas coisas e enchendo o povo de impostos. O Brasil pode virar, num determinado espaço de tempo, uma grande Venezuela se a comunidade internacional não intervir. E a Venezuela, ela se tornou um problema internacional. Tanto é verdade que teve uma intervenção dos Estados Unidos. Cuba é um problema internacional. O Irã é um problema internacional. O Brasil, ele tem potencial de ser um problema internacional. E é por isso que ele precisa da ajuda de uma intervenção de fora.
Tanto é que a gente tem, por Mas exemplo... na prática, como seria intervenção? Eu quero entender. É desenhar, é justamente desenhar assim. Eu não tô falando que, Quero sim, me o pessoal tem que vir aqui sequestrar o Alexandre de Moraes e sair correndo. Não, não é isso. É você justamente desenhar no Brasil, assim, as pessoas têm que olhar pro Brasil e ver uma grande Coreia do Norte. Quem é que vai querer investir? Fala pra mim. Que país do Ocidente investiria num país como a Coreia do Norte? Nenhum. É que eu acho que é diferente. Eu acho que os Estados Unidos, eles só agiriam se tivesse interesse americanos aqui. Por exemplo, eles tiveram interesse. O que aconteceu? A gente viu que o Donald Trump, ele protegeu a reserva de petróleo dele, fazendo a ação contra a Venezuela, antes de atacar o Irã. Uhum. Né? Então, ele já reservou ali o petróleo da Venezuela antes, porque ele sabia que ele ia atacar o Irã depois. Por quê? Ele não fez isso porque ele é bonzinho, porque ele queria salvar os venezuelanos. Não, é porque é interesse dos americanos. Ele sempre falou, America First. Mas você acha que é de interesse dos americanos permitir que um governo do Brasil faça aliados com China, Irã e outros países autoritários que são inimigos dos Estados Unidos? Então, aí que depende até onde que vai essa aliança. Porque, por exemplo, parece que o Lula tá querendo dar todas as terras raras, que é o interesse deles aqui, né? As terras raras, porque a maior reserva do mundo é na China, a segunda maior é no Brasil. Então, se a China fechar as portas, onde que ele vai conseguir? Tá conseguindo aqui. Então, se o Lula começar a abrir as pernas e começar a dar tudo, será que vai ser interesse dos Estados Unidos? Realmente? Você diz, dá tudo pro Oriente. Não, mudar o cenário aqui. Sim. Será que vai ser interesse se o Lula começar a fazer tudo que ele quer? Entendeu? Uhum. Tipo, ele não faria nada pelo bem dos brasileiros, ele faria pelo bem dos americanos. E se o governo brasileiro, no Lula, estiver fazendo tudo o que ele quer, eu tenho minhas dúvidas se eles avançariam, entendeu? Se teria essa intervenção internacional. Mas é muito improvável que isso aconteça, porque o governo Lula, o governo do PT, sempre foi radicalmente contra todo e qualquer tipo de política adotada pelos Estados Unidos, mesmo no governo democrata. Agora, com republicanos, eles querem ver o demônio, mas não querem ver os republicanos no poder nos Estados Unidos. O que eu tô dizendo é o seguinte... o governo atual, que é o governo petista, eles têm certos campos de influência política. Esses campos de influência política que faz com que eles tenham acordos políticos, vai de acordo com a sua ideologia, seu pragmatismo político. Aí você tem lá China, Rússia e outros países que não estão na lista de países que seriam uma democracia ou coisas assim nesse sentido. Então, não é interessante para os Estados Unidos que um país continental como o Brasil seja parceiro e tão próximo de outros países que não têm a liberdade, que não têm democracia, porque nós estamos no quintal deles. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que o campo de influência que os Estados Unidos exercem aqui é maior do que o campo de influência exercido por eles lá. Tem entende? uma coisa que a gente precisa colocar na mesa também, que é as facções criminosas, né? O PCC, ele tá se espalhando pelo mundo. A gente viu essa semana o PCC lá em Portugal, né? Pichando, né? A gente sabe que eles estão classificados como a organização criminosa mais perigosa do mundo. Mais do que até do Cartel Los Soles. Uhum. Então, e tá avançando e é brasileira. E o fato do Brasil, na figura do Lula, não querer classificar essas organizações como terroristas, isso é um problema. Uhum. Isso seria um impasse, né? Em relação a isso. Então, eu tenho minhas dúvidas se ele gostaria de continuar mesmo que o Lula continuasse ou não, por conta disso. Mas eu acho que o Lula vai ficar pra trás mesmo, porque eu acho que o Trump vai classificar como terroristas querendo o Lula ou não. Uhum, também acho. Ó, notícia quente agora aqui, ó. Flávio Bolsonaro diz que pediu a Trump para classificar PCC e ICV como grupos terroristas. Viagem foi articulada por Eduardo Bolsonaro com aliados ideológicos de Trump. Membros da comitiva disseram que documentos foram entregues a assessores da Casa Branca. Não, bola dentro, ele sabe, né? Ele sabe. Isso Porque o que acontece agora? O Trump, ele se realmente for considerado o PCC e o CV como grupos terroristas, o Trump, ele tem aquele aval da lei internacional. Que aí ele pode entrar aqui no Brasil e invadir o Brasil, né? É que isso aí é em última instância. Isso aí vai acontecer. Isso eu acho muito difícil Mas acontecer. é que invadir o Brasil pra combater os terroristas, não é pra querer tomar o Brasil, né? Inicialmente, vai começar a bloquear contas de empresas que podem estar ligadas, entendeu? Então, eles vão começar a fazer um trabalho lá nos Estados Unidos e, possivelmente, se não der certo, eles podem partir pro Brasil. Mas só de cortar o braço financeiro já vai ser
uma pedrada, assim, Acho que o corte financeiro não é difícil para os Estados Unidos realizarem, tendo em vista que os Estados Unidos eles têm um poder tecnológico gigantesco que consegue fazer isso tranquilamente, sem problema nenhum. O que a gente tem que levar em consideração é que os Estados Unidos fizeram essa intervenção na Venezuela por causa da quantidade de drogas que estava subindo, principalmente a cocaína, que estava saindo da Colômbia, utilizando a Venezuela como uma rota segura e entrando nos Estados Unidos. Então, eu acho que, assim, é uma cortina fumaça de desculpa. Será? Eu acho. Eu sempre achei. Tipo assim, ele queria acabar, obviamente. Queria acabar, é um problema, mas é um isso problema. não existe, você acha que isso não existe? Mas eu acho que ele queria mais dominar a região do petróleo. O problema das drogas, o problema das drogas na América Latina chegando nos Estados Unidos não existe? Não, eu acho que sim, é um problema, eu acho que ele queria combater isso. Mas não é o maior, isso. né? Mas eu não acho que era esse que foi problema. O fator determinante. Entendeu? Eu não acho que era isso. Eu acho que, tipo assim, vamos falar que é isso aqui? Sim. Mas assim, ele usou com essa justificativa, certo? Só que aqui no Brasil não é muito diferente. Sim. Você olha lá pro Porto de Santos, meu parceiro. Olha o Porto de Santos, não tá tão longe daqui. O Porto de 1h30, você desce. Aquilo ali é uma entrada de droga que não tá escrito no gibi. E assim, é por isso que todas as operações policiais que acontecem na Baixada Santista, elas são tão fortes, né? Você tem uma reação muito grande do primeiro comando da capital. Ai, é porque a operação escudo, é porque a operação não sei o quê, a polícia militar está matando pobre, negro e favelado, aí você vai ver o cara tá lá com uma metranca gigantesca andando lá próximo ao Porto de Santos, justamente para proteger aquilo que entra e sai do país. Então assim, vai para onde? Vai para que lugar? Qual o destino? No Brasil nós temos um poderio de tráfico tão grande quanto a Venezuela. O Brasil também pode ser classificado como monarca-estado, se Donald Trump quiser. Pode e deve. 26% da população brasileira vive sob o comando das organizações criminosas. Existem cidades no Nordeste, no Ceará, fantasmas, que a organização criminosa expulsou todo mundo da cidade, expulsou polícia, não tem igreja, não tem hospital, não tem nada. Todo mundo da cidade foi embora. Então... Imagina, essas organizações, elas tomam conta, por exemplo, da internet. O Rodrigo Pimentel, ele fala muito nos podcasts internet, que ele vai... gás, todos os serviços essenciais. Às vezes, agora... O gás é mais caro do que na Barra. A droga não é nem mais o principal ativo dessas organizações. Eles já cobram aluguel, eles colocam barricada pra entrar e sair, eles cobram internet. Daí, Paula, existem 88 facções no Brasil. Essas daí são principalmente no Rio de Janeiro que eles dominam serviços essenciais. Mas igual o CV e o PCC, e que eles dominam o tráfico internacional de drogas, eles já estão muito mais acima, porque eu vou te dar um exemplo, né? Eles pegam, $1.000 dólares em cocaína, saindo daqui do Brasil. Quando ele atravessa o oceano, automaticamente ele já vira $20.000. Então imagina o poder de multiplicação da droga. Então agora, o que está acontecendo, que o Trump já viu acontecer no México, porque no México, se vocês forem pegar tem até notícias dessa daí, pegaram um tal de... o filho do El Chapo lá. Sabe o que eles fizeram? Começaram a sair metralhando todo mundo na rua. Eles falaram, se vocês não soltar, a gente vai matar a população toda. Rapidinho, não deu meia hora, soltaram um cara lá. De tão forte que é essa organização aí, essa do El Chapo, né? Que o El Chapo tá preso nos Estados Unidos, aí prenderam o filho desse cara aí, um dos filhos dele, lá no México. Então eles têm medo de começar a acontecer aqui no Brasil e eles dominar realmente ser um país. Porque o que falta muito, imagina, eles estão na política, vocês sabem muito bem, eles estão no judiciário, vocês sabem muito bem, eles estão em cargos executivos, vocês sabem, juízes, aí você vai falar, onde os caras... Aonde falta mais eles estarem, né? Porque eles foram ao longo do tempo... Eles estão no governo. No governo, em todos os lugares. Então eu acho que tá muito... Mas tá tipo... Tá no caminho do México. E agora eu quero ver... Essa notícia é muito boa. Do Flávio ter se encontrado primeiro. Ele realmente se encontrou. Ele falou assim, Foi essa história o Flávio afirmou que conversou com o Trump sobre diferença entre eventual governo liderado por ele e a gestão do presidente Lula. Segundo o senador, os dois discutiram temas como segurança pública, tarifas e terras raras. Justamente o trio que é de interesse dos Estados Unidos. Mas agora, presta atenção, o Flávio, que é um pré-candidato, né, o principal pré-candidato para derrotar o Lula, foi aos Estados Unidos conversar a pedido do Donald Trump, se encontrou com o Donald Trump e pediu para classificar essas pessoas, essas organizações como terroristas. Qual cara o Lula vai vir a público e falar, não,
não tem que classificar. Não, eles são vítimas. Qual desculpa ele vai dar para a sociedade? Bom, a desculpa que tanto o PT como o Lula tem levantado é de que teria um problema jurídico, né? Soberania uma brasileira. questão, não apenas isso, mas uma questão legal, porque para você classificar como organização terrorista, eles falaram ipsis literi, seria necessário que tenha uma criação por incentivo ideológico, porque tanto o Comando Vermelho como o PCC, de acordo com o entendimento do governo federal, né, e de outros esquerdistas, que é mentira, o PCC e o Comando Vermelho não tem uma inclinação ideológica. O que é mentira, porque tem. Vocês sabem de onde surgiu o Comando Vermelho? Ele surgiu nas cadeias. Sim. Há décadas atrás, a junção de pessoas ideologicamente à esquerda, Sim. junto com A guerrilha armada. Com a guerrilha armada dentro da cadeia, junto com prisioneiros normais, comuns. E foi uma coisa ideológica, por isso chama Comando Vermelho. Entendeu? Então, a essência dele lá atrás é ideológica. Então, isso aí também não se sustenta. Não se sustenta. Você teve em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, você teve o presídio de Taubaté, aqui em São Paulo, em que presos do regime militar, eles se encontraram com presos comuns e você teve essa mistura, essa troca de experiências, digamos assim, e aí o crime ele passou a ser organizado. O que seria muito curioso, a forma com que os Estados Unidos eles encaram isso, porque, convenhamos, tem alguma coisa similar ao Comando Vermelho, ao PCC, ou aí você pega aí as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou outros grupos de guerrilha, tem alguma coisa similar a isso nos Estados Unidos? Então, assim, dessa magnitude, conseguiu entrar em todos os setores do Estado, assim. Ou seja, eles enxergam esses grupos não como da mesma maneira que o Lula enxerga. Entende? Eles enxergam esses grupos como se fossem Hamas, tá entendendo? Os Estados Unidos enxergam esses grupos como se fossem grupos de fato terroristas, que são terroristas na prática, mas a gente tem uma separação aqui, facções criminosas, a gente costuma utilizar esse termo, que uma coisa é você falar PCC, Comando Vermelho, e outra coisa é você falar Hamas, Hezbollah e etc. Só que para os Estados Unidos é tudo a mesma coisa, você entende? Porque lá não tem esse tipo de grupo. Você não tem um grupo que foi criado com essa inclinação ideológica, que apesar do governo negar, existe. Então, se os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, é porque eles enxergam essas organizações do mesmo jeito que enxergam o Hezbollah, o Hamas, enfim, todos esses grupos que estão hoje no Oriente Médio, causando exatamente as mesmas coisas que o PCC e o Comando Vermelho faz aqui, só que com maior entrada ainda, que é essa questão burocrática, né, sobre a Faria Lima, etc. Mas assim, se a gente pegar a população, por exemplo, a população entende isso. Ela vai entender que o que essas pessoas fazem é terror, elas estão aterrorizadas, então é terror, por que não classifica, né? Aí chega lá, lembra do áudio desses criminosos que foi pegos lá atrás, que tinha diálogos cabulosos com o PT. Então, existe, né, uma ligação, né, ali da esquerda, né, de alguns partidos com essas organizações que não querem que eles sejam classificados porque não querem que eles deixem de existir. Sim. Então, na prática, para a gente poder resolver esse problema, se a gente quiser resolver de um jeito que não seja fazendo com que o Donald Trump classifique a revelia do Lula, seria uma maneira de mudar a lei antiterror, de forma que consiga encaixar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital ali como organizações terroristas. Porque a lei antiterror, como ela tem essa questão da inclinação ideológica, não se encaixa tanto no PCC como no Comando Vermelho, de acordo com o que é dito o governo federal, mas eu concordo que encaixa, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles querem proteger não apenas essas facções criminosas, como também movimentos como o MST. Pô, é armado. É armado. Verdade. E os caras têm uma inclinação ideológica, né? Então, pra eles não é interessante. Não é nem um pouco interessante. Os Antifa também. E a coisa vai ficar feia pro Lula, né? Porque o Lula vai querer defender como não, olha, não é grupo terrorista, o Trump vai ter o aval dessa lei que ele pode, né? Ele tem 60 dias pra fazer uma ação. Mas ele faz o quê? Ele pode renovar, né? Igual aconteceu no Irã. Então não vai ser... Mas o Lula ele vai bater na tecla da soberania. Por quê? Lembra quando teve aquele vídeo do Nicolas, né? Que a popularidade dele foi pro espaço do Lula. Quando ele teve um respiro de popularidade no decorrer do ano passado todo?
foi justamente quando ele brigou com o Donald Trump. Sim. Foi quando ele verdade. bateu lá no peito e gritou soberania. O Brasil dos brasileiros. E usou o bonezinho e tal. Foi quando ele deu uma melhora na popularidade ele quer dele. repetir isso Então, essas eleições, é isso que ele quer. O que ele quer fazer? Ele vai bater na tecla de soberania, tanto que todos os discursos que ele fala, ele bate na tecla de soberania, porque é a única coisa que melhorou, que deu um respiro pra ele nos últimos tempos. Então ele vai usar essa desculpa pra não classificar essas organizações como terroristas. Verdade. Gente, não tá fácil não, hein? Trump vai invadir o Brasil, galera. Comentem aí. Estão deixando O a que gente vocês sonhar. acham aí? Se ele invadir, o que vai acontecer, né? Eu fico bem curioso aí. Também como seria essa entrada aqui dos Estados Unidos, né? Porque pra combater é muito... Acho que a gente tinha que fazer uma estratégia. Não é pegar um líder, né? Praticamente o líder já tá preso. Do PCC, os líderes do CV. Mas enfim, né? Ficam falando lá, porque eu sou Paula Camacho, né? É Aí mesmo, ficam né? falando que eu sou... Sim, minha sim. Você é família tá parente do presa. Marcola. É mesmo, né, Paula? Tem alguma ligação, Paula? Não Conta pra tem. gente aí. Ele é de São Paulo, né? Mas essa semana tava lá o filho, não sei o que, Camacho, todo mundo lá. Minha mãe me ligou e falou assim: você tá vendo os Camacho tudo aí na TV? É mesmo, né? Olha. E a prisão da Deolane? O que o pessoal tá falando muito da prisão da Deolane? Ela falou assim que a mãe está presa de novo, né? Alguma coisa assim. Meu, essa mulher aí, eu nunca vou perdoar o Kevin por ter morrido e ter deixado ela famosa, sério. Porque essa mulher aí, eu sempre achei ela, nossa, Sabe o que tipo é de pior? mulher vulgar, sabe? Você sabe qual é o pior? É porque assim, o Kevin morreu e ela do nada apareceu porque ela era uma ilustre ninguém sabia quem ela Ninguém era, sabia. até o Kevin morrer. Aí o Kevin morreu, ao invés da mulher continuar no luto, não passou, sei lá, uma semana, ela teve que aproveitar o hype da morte do marido pra ir lacrar. Então ela continuou crescendo à medida que ela luxava. Meu marido morreu, não tem o quê? Um mês e a mulher tava... O corpo do cara ainda tava quente quando a mulher tava crescendo, usando a imagem dele pra crescer cada vez mais. Entende? Olha o tipo de gente que a gente tem como referência pra uma juventude que tá na porta do presídio agora chorando por causa dela. A Deolane, pelo que eu tava vendo, ela já foi casada com uma pessoa que já era envolvida ali no PCC também, antes de casar com o MC Kevin. E ela tinha sido presa em 2024, né? Em relação de lavagem de dinheiro, só que em relação a bets. Isso. E aí ela foi solta. Naquela ocasião, ela tava muito de boa. Se você pega os vídeos da prisão dela, ela tava sorridente. Dessa vez foi diferente. Ela tava com um aspecto bem mais com medo, assim, sabe? Preocupado. E é muito mais grave, porque... Você viu como foi? O que a polícia... Gente, a polícia Fantástico, fez um trabalho... saiu no Fantástico. Foi um trabalho impressionante. Lá na cadeia, os criminosos tinham recebido bilhetes escritos à mão. Eles picotaram, jogaram no esgoto. A polícia conseguiu recuperar, secar, reconstruir e ver que tinha lá a menção da mulher da transportadora. Você tá louco. Aí, quando eles foram lá, a transportadora, que o PCC tinha aberto essa transportadora perto da cadeia pra lavar dinheiro. Quando eles começaram a ver as contas e as transações dessa empresa, tinha transações para a Deolane. Então, foi assim que chegaram nela. Mas, gente, eu vi o policial falando que a reconstrução dessas cartas demorou meses. Imagina. Letra por letra, pra ver exatamente o que estava escrito. Foi um trabalho incrível. O trabalho de investigação brasileiro, ele tem que ser valorizado. O problema são as leis, né? Porque assim, a gente tem tudo isso com um pouco recurso que tem, entende? É pouca coisa. O brasileiro, ele não tem um acesso à tecnologia, por exemplo, que um CSI da vida, e mesmo assim conseguiu desvendar isso. Se tivesse uma estrutura, sabe, fodida do jeito que tem nos Estados Unidos, a gente já tinha resolvido há muito tempo. A Deolane já tava na cadeia já faz tempo, Mas e mesmo eu assim a acho gente ainda que tem, consegue. eu acho que eles são muito bons. O problema é a lei, né? Que nem o Lewandowski uma vez falou, Ou a lembra? pessoa que aplica a lei, né? Exemplo desse Também. juiz Eco aí que a já polícia prendeu... prende mal e o juiz é obrigado a soltar. Não, gente, não é assim. A polícia prende muito bem, as leis são fracas
que tem gente, tem juízes que são obrigados a seguir, tem juízes que agem ideologicamente que nem esse. Mas eu acho que falta, Luan e Paula, eu acho que falta também uma atividade do legislativo em cima disso. Porque você tem, obviamente, o poder que é dado à polícia para fazer esse papel de investigação, mas você falou hoje que o papel que a internet tem hoje, ele é diferenciado, é essencial, é extraordinário. Mas é também graças à internet que o palco político, ele tem um outro peso. Se você tem uma CPI em cima de um caso que seja de XYZ, aquilo ali, se for levado para a internet, aquilo vira uma enésima potência, é elevada a enésima potência, vira sempre um palco. Então, de repente, hoje, o que a gente precisa para fazer algumas coisas avançarem também, infelizmente, é o palco. É porque as pessoas precisam falar. Sempre precisa estar no pé do ouvido para as coisas avançarem. Senão, por exemplo, o que foi que avançou? As investigações em cima da morte da Marielle ou as investigações em cima da facada do Bolsonaro? Da morte da Marielle. Por quê? Porque as pessoas de esquerda, pelo menos, ficaram falando e utilizaram do palco da rede social para isso. A do Bolsonaro foi basicamente enterrada, porque a gente não soube aproveitar dos momentos certos para fazer um escândalo em cima daquilo. Então, se de repente hoje a gente tivesse o poder que tem, as ferramentas do Poder Legislativo para fazer CPIs, é exemplo do que aconteceu aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a CPI do Pancadão, por exemplo. O Rubinho Nunes tocou basicamente sozinho aquilo ali, meu. Foi pauleira todo dia. Ele tava levando quem? MC Rian, tava levando, sei lá, mas enfim, outras pessoas lá. Um deles foi preso, que foi o caso do MC Rian. O MC Rian mesmo. Então, assim, só pra você ter uma noção, o restaurante dele tinha uma movimentação de 30 milhões. O Gordinho Bololô lá, o restaurante Bololô. do Bololô. E os pratos eram R$25. E tinha prato de R$50 ali, né? O carbonara. Não disfarça, meu parceiro. Aí você vai ver, teve 152, parece, transações para pessoas com histórico de criminal. Então você vê ali que não era compatível com a quantidade. Então pega 30 milhões e divide por prato de 25. Quantos pratos vai ter que vender? Quantos pratos vai ter que vender? Quanta gente vai ter que... Então, não é compatível com a quantidade de dinheiro que rolaria ali, né? Então você começa a ver que você fala, pô, ali, obviamente, a polícia começou a identificar o quê? Estão lavando dinheiro. É o mesmo caso da transportadora, parece que a Deolane estava envolvida, né? Sim. Ele tinha poucas notas ali, tinha muitas movimentações, porque antigamente eles faziam o quê? Eles usavam os jogadores de futebol, né? Aí, eles começaram a ver o quê? Os jogadores de futebol começaram a ganhar muito bem e falaram, meu, eu quero ganhar bem e quero me afastar do crime. Então eles começaram a usar os MC. Porque o MC, ele vai lá, faz um show, fala que pagou 100 mil, e aí? Uhum. Então, cada vez mais a polícia tá, né? E eu acho que vai cercar muito ainda, porque hoje em dia com Pix... A Deolane, ela tinha 35 empresas. 35 empresas? Ela misturava o dinheiro que recebia das organizações, misturava com o rendimento que ela já tinha e distribuía. Ela fazia um tal de smurfing. Né? Smurfing? Smurfing, eles falam que é o quê? Você pegar um dinheiro grande e você ir picando o dinheiro. Então fica mandando dinheiro pra um monte de gente. Aí no final das contas, essas pessoas mandam pra onde eles querem juntar esse dinheiro. Aí eles falam que isso daí é o tal de smurfing. Nossa. Vocês não acham que, tipo, por exemplo, se a gente trabalhar uma CPI a nível nacional mesmo, não só como a que houve aqui em São Paulo, mas a nível nacional, porque eu acredito que o mundo do entretenimento, meu, o que não falta é gente lavando dinheiro pro crime organizado, e isso é um problema. Se a gente não fizer uma busca, um aprofundamento nas investigações dentro do mundo do entretenimento, mais Deolanes vão surgir. Um monte de Deolane vão surgir, entendeu? Porque o caso dela foi um. E aí? O Gordinho Bololô foi outro. Então a gente tem uma vasta gama de pessoas que hoje estão no mundo do entretenimento. Não tô falando pra criminalizar todo mundo. Tô falando pra gente poder fazer um pente fino sempre com a audiência pública da internet, porque eu sei que se a internet estiver ali, não vai acabar em pizza. Tem muita gente que fala que CPI, CPMI, sempre acaba em pizza, mas... Gente, é para acabar em pizza na questão jurídica, nessa questão. Porque a CPI, ela não foi feita para prender ninguém, nem nada disso. Tem esse poder. Mas não foi feita para isso. Ela foi feita para dar uma resposta à sociedade. Tanto que, se não fosse tão importante, a esquerda não estaria tão desesperada em impedir a CPMI do Banco Master, por exemplo. Quer dizer, então, que é uma coisa que daria uma resposta. Veja, a CPMI do INSS
foi só por conta dela que nós soubemos que o Lulinha recebia uma mesada de 300 mil reais através de uma testemunha, que ele tinha viajado com o careca do INSS para ver a aurora boreal e cada família tinha gastado 300 mil reais, que era pago através da empresa da Roberta Luxinger, que é a melhor amiga da esposa dele, irmã de alma, elas têm tatuagem juntas, e ela era a ligação do careca do INSS, que é o principal articulador do roubo dos idosos. Então, a gente só soube disso, não foi pela Polícia Federal, foi pela CPMI do INSS. Então, ela dá uma resposta para a sociedade. Para isso que ela serve, né? Ela vai fazer um relatório, e através daquele relatório, a Polícia Federal vai atrás de provas, vai atrás de abrir o inquérito e ir atrás de prender as pessoas. Mas a CPMI e as CPIs é uma resposta à sociedade, por isso que eu acho que é importante. Eu acho que seria bom ver a CPI do crime organizado, que no final queria indiciar ministros do STF. Gente, a gente teve uma CPI para investigar crime organizado, e o resultado dela foi chegar no ministro do STF. Nossa. Olha a loucura. Tipo assim, a gente não para pensar como isso é maluco. Tipo, a gente tem crime organizado ligado com ministros do STF, comandando nossa vida. Exatamente. Aí que você vê o quanto infiltrado está na sociedade, né? Porque se chegou lá, imagina onde não chegou. E eu fico pensando, tem solução? Tem, Douglas? Tem. O Brasil tem solução. A gente sabe que tá tudo tomado. A gente sabe que a situação tá drástica. Mas é aquele clichê de sempre, né? É o clichêzaço que todo mundo fala. Não existe ditadura que dure pra sempre. Não existe nada que dure para sempre. A gente consegue mudar. Nem que se for aos poucos, mas é lógico que a solução brasileira ela não vai vir como as pessoas estão esperando da noite para o dia. Ela vai acontecer, só que em médio e longo prazo. Você não vai conseguir resolver nada no Brasil em curto prazo. A gente tem hoje o poder que a rede social ela nos detém para conseguir fazer uma divulgação sobre o que a gente pensa, das nossas ideias, das nossas informações. A gente consegue fazer fluir de maneira que a gente não conseguia fazer antes. E quando a gente faz fluir, a gente consegue novos adeptos. E conseguir novos adeptos é essencial na guerra, é essencial para você vencer uma batalha. Só que essa batalha que nós travamos hoje no Brasil, ela já existe, ela foi consolidada, o nosso inimigo, digamos assim, ele foi consolidado no poder já há mais de 50 anos que os caras estão lá investindo justamente para estar onde está hoje. Então eles detêm uma máquina gigantesca que não vai ser retirada facilmente e que a gente vai ter que conseguir vencer através de uma ocupação de espaço que hoje conseguiu ser acelerada através da internet. Mas não pensem os senhores que a gente vai conseguir fazer isso com o Flávio Bolsonaro no poder, por exemplo. O Flávio tem que ser eleito, torço para que seja eleito, vou fazer campanha para o Flávio como se amanhã não fosse existir, vou trabalhar para que a gente tenha um Senado da República com maioria de direita, senadores que batem de frente, que vão dizer, ó, tem que ser assim, tem que ser assado, e não vão deixar o Supremo Tribunal Federal mandar e desmandar no país. Mas eu sei que tanto elegendo um presidente de direita como um senado de maioria de direita ainda não vai ser a solução que a gente precisa para conseguir mudar a situação do nosso país. A gente vai conseguir mudar a situação do nosso país quando nós ocuparmos justamente o que a Paula está falando desde o início do programa. A gente tem que fazer uma ocupação de espaço cultural. A gente tem que ter um sindicato dos professores. Eu sei que vocês odeiam sindicalista, eu também não suporto sindicalista. Mas a gente tem que ir lá na POSP, tirar o presidente da POSP que tem lá, tomar a POSP. A gente tem que ir no sindicato dos metalúrgicos e tomar o sindicato dos metalúrgicos. A gente tem que ocupar as igrejas, tem que tirar aquela praga da teologia da libertação, teologia da missão integral. A gente tem que tirar tudo aquilo que não presta de esquerda dentro das instituições, ocupar aquele espaço. Depois que a gente pegar toda a casta de professores comunistas que existem hoje no Brasil, né, no magistério e também entre os magistrados, né, entre os juízes, entre os tribunais, ocupando ali a questão do ativismo judicial pela direita, aí sim você vai ter uma mudança no país e isso vai levar muito tempo. Qualquer pessoa que fala o contrário está mentindo, querendo enganar o povo. Só existe uma... E mesmo nessa fórmula mágica, né, que eu não recomendo que aconteça, né, para você conseguir mudar assim, essa fórmula mágica não se sustenta no Brasil, né, que é um golpe, vai lá um golpe. Exatamente. Isso não se sustenta, não dura. É muito louco isso. O professor Olavo, ele falava, quando o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, ele falava que era eleger um presidente de direita na situação cultural que o Brasil se encontra, era jogar ele aos leões. E não deu outra. Exato. Não deu outra. Pegaram, tiraram ele e
condenaram ele por um golpe que nunca aconteceu e jogaram eles aos leões, porque a cultura ela ainda estava muito forte, enraizada do outro lado. Então, há chance, mas não há outro caminho a não ser ocupar espaços. Não há outro caminho. Vai demorar. Provavelmente nossas filhas verão. Espero. Exatamente. É absurdamente incrível quanto o Olavo de Carvalho sempre esteve certo. Meu Deus do céu. É assustador. Você vai entrar lá? Onde? Vai ser candidatar? Eu sou pré-candidato a deputado estadual. É? Vou voltar para a Conta, Assembleia. por que estadual e não federal? Bom, eu já tive um mandato de deputado estadual na Assembleia de São Paulo, eu consegui fazer bastante coisa, briguei pela aprovação da proibição do passaporte sanitário, ou seja, as pessoas hoje elas não são obrigadas a tomar qualquer tipo de vacina, porque a gente consegue proteger as pessoas, o direito delas poderem escolher. Foi um projeto mais importante que eu aprovei durante o meu mandato, porque a gente teve o avanço gigantesco da ditadura que foi implantada por João Dória aqui no estado, de quem não tinha vacina tinha que ser demitido, então eu consegui avançar com isso daí. Também a gente fez com que houvesse uma frente parlamentar em defesa das crianças contra a doutrinação ideológica. Eu fui até diversas escolas estaduais, enfim, eu fiz um trabalho, assim, muito bom como deputado estadual. Eu já tenho experiência como deputado estadual, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu posso fazer, e eu tive um mandato, fui eleito aos 24 anos de idade, terminei com 28, e agora eu tô com 32. Eu ainda me julgo jovem o suficiente para conseguir passar mais um mandato na Assembleia, porque eu ainda tenho tempo para poder maturar mais, para um dia ir para o Congresso Nacional, quem sabe, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo. Mas a principal razão de eu não ter ido agora para deputado federal, além dessa questão de maturar, foi de que acordos, né, e decisões que eu tive agora, recentemente, eles precisam ser cumpridos, né? Depois que eu perdi as eleições de 2022, eu fiquei numa situação extremamente calamitosa. Sabe o que é calamitosa? Você foi candidato em 2022? Fui candidato em 2022 e perdi por causa de uma mentira. Mentiram com relação a mim. Disseram que eu tinha batido numa mulher. Sério? Vera Magalhães, pois é. Eu não vou. Vera Magalhães? A jornalista? A jornalista. Eu não vou entrar muito em detalhes porque o processo está correndo até hoje. Mas o fato é, ela disse que eu a agredi. E ela falou isso chorando na televisão. Né? Então, assim, quando você vê uma mulher chorando na televisão, dizendo que ela foi agredida por mim, eu, na condição que eu tenho, com a minha skin, pô, qual a primeira coisa que você vai pensar sendo um homem de esquerda? Você vai querer me espancar, né? Então, e isso acabou gerando na rede social e na minha própria base uma reação com relação a isso, porque começaram a acreditar nela e isso poderia prejudicar outras pessoas que estavam também a caminho do pleito, como, por exemplo, o governador do estado. E então, algumas pessoas tiveram que se posicionar e se posicionaram contra mim, de uma maneira muito agressiva. Isso acabou impactando nas eleições de 2022. No impacto das eleições de 2022, eu vou falar pra você, se você, Luan, for candidato, jamais perca uma eleição, meu parceiro, porque você vira o filho feio da história. Nossa, você vira o filho feio da história. Ninguém quer você por perto, ninguém quer você por perto. Então, da Assembleia de São Paulo, por exemplo, eu pedi socorro para eles. Por quê? Porque antes de ser deputado, o que eu era? Eu era estoquista de loja de calçado. Eu trabalhava no operacional, não tinha nada nem ninguém. Eu fiz isso aqui, ó. Eu saí de estoquista de loja de calçado para deputado estadual. Isso foi uma coisa que não se vê, isso não acontece, mas aconteceu comigo. E depois que eu deixei de ser deputado estadual, eu voltei a estacar zero. Só que eu não tinha como recomeçar porque eu já tinha muitos processos de dano moral contra mim, de esquerdistas contra mim. Se você somasse todos os meus processos, passam de R$1 milhão, graças ao Felipe Neto, que ajudou as pessoas a me processarem, incentivando que me processasse e oferecendo assistência jurídica do PT e do PSOL da Assembleia, que ofereceu para conseguir fazer isso. Incomodou bem durante o meu mandato, incomodei demais. Então eu saí da Assembleia com nada mais nada menos do que R$1 milhão. Inclusive eu tenho matéria de jornal sobre isso. De processos contra mim que já estavam em processo de execução. E estão até hoje, isso. E estão até hoje. É a somatória de vários processos. Sim. Centenas de processos. Porque se você pega uma empresa de médio porte, essa empresa, grande porte mesmo, essa empresa não consegue responder a tantos processos. É muito processo. Teria que ter uma vasta gama de advogados para conseguir dar conta. Sim. E a minha situação foi exatamente essa. Eu saí completamente quebrado e fui pedir socorro para os meus colegas na Assembleia. Falei, ô pessoal, me ajuda, eu preciso de ajuda. E eu não tive ajuda de absolutamente ninguém. Eu fui receber de ajuda de onde eu menos esperava. De onde eu menos, assim, uma pessoa que eu sequer olhava pra cara dela. Mas essa pessoa olhou pra mim e falou assim, você tem potencial pra conseguir ser reeleito. Você tem potencial pra conseguir ir pra frente. Você tem potencial pra conseguir. Eu sei, eu acredito em você. Eu acredito em você.
E isso, na época, eu tava com 270 mil seguidores, mais ou menos. E ele me ajudou, ele me socorreu, ele me estendeu a mão, ele me apoiou. Ele, quando outras pessoas simplesmente me ignoravam, né, meus pais, pra você ter ideia, foram despejados da casa onde morava, porque eu tirei meus pais da favela e coloquei eles numa casa de aluguel, só que eu não consegui manter, meus pais foram despejados. Mas essa pessoa me ajudou, que foi o vereador Rubinho Nunes, e ele é candidato a deputado federal. Depois de tudo que ele fez por mim, quando muitas pessoas que diziam ser minha amiga simplesmente virou as costas, porque eu, agora que eu tenho quase 2 milhões de seguidores, um alcance fudido na rede social, e graças a Deus por isso, eu não falo isso para minha exaltação, mas eu falo isso para exaltação principalmente de Deus que está me ajudando, né, e que me sustentou até aqui, que me deu força para continuar até aqui, porque muita gente já tinha desistido, desde a época que eu comecei até hoje, já desistiram há muito tempo, né, e também ao próprio vereador que me ajudou, que me deu essa força, que teve comigo, que teve do meu lado, que falou que ia me eleger de volta na Assembleia de São Paulo, que eu ia voltar com força, e assim... Se você pega hoje as expectativas dentre os candidatos, os pré-candidatos, melhor dizendo, desculpa aí, TSE, a deputado estadual por São Paulo, eu sou um dos que está na frente, realmente sendo citado por muitas pessoas. Então, sim, eu vou voltar para a Assembleia de São Paulo e eu vou honrar o meu compromisso com o Rubinho Nunes, eu vou elegê-lo também a deputado federal, ele também vai se eleger, nós vamos nos ajudar, né? A gente vai conseguir fazer esse trabalho em conjunto e a gente vai estar lá para representar a população paulista a larga escala contra a vontade não só da esquerda, como de uma série de pessoas que queriam que eu simplesmente acabasse, mas eu sou teimoso pra um caralho e não quero acabar. O Rubinho, ele aprovou um projeto bom, né? Ah, ótimo, ele aprovou a proibição dos... De criança na parada gay. Não posso falar, porque senão vai cair canal, vai cair tudo, né? Inferno. Sério mesmo? Vai ser considerado inconstitucional, mas pelo menos é um recado, né? Sabe o que eu quero saber? Eu quero saber como é que o prefeito de São Paulo vai reagir a isso aí. Eu acho que ele vai sancionar. Ele é bem progressista? O prefeito de São Paulo? Aquele... Ah, deixa eu ficar quieto. Eu acho que ele vai sancionar. Porque foi É muito unânime? É. Foi. Mas se entrar com um processo no STF, eles vão derrubar. Eles acabam derrubando. Certeza, não precisa nem chegar no STF. Nem aqui no lei municipal, aqui no Tribunal de São Paulo, você derruba isso. É um recado, né? Eu acho que ele já devia saber que isso aconteceria, né? Mas assim, o fato da Câmara Municipal passar esse recado, eu acho importante. É um recado. Eu acho importante. Eu acho muito importante. Porque assim, se você for ver o que tá acontecendo, a parada LGBT é pura degeneração, meu parceiro. É pura degeneração. Ah, não tem. Tem sim. Tem sim. O pessoal ali é Sodoma e Gomorra. Só tem sodomita. A gente tava comentando que eu morei aqui, você mora aqui na região da Augusta, né? E por aqui já é um lugar, né? Depravado, vamos dizer assim, né? Porque é mesmo, é uma região, uma região desse sentido. A parada gay é um mar de gente elevada a milésima potência, né? É que quando você fala parada gay, o pessoal acha que você tá atacando gay. Mas você não tá atacando gay. Parada LGBTQIA+. Né? Porque tem um monte de gay que é contra. Então... Tem muitos gays que não querem ir justamente porque é vista dessa forma. Que virou isso, né? Virou esse ato vulgar, né, que se tornou. Porque até então, quando ela começou, ela era por direitos, né? Por aceitação, né? Contra a violência. Ocupação de espaço, né? Que fazia sentido. Mas hoje em dia já virou uma coisa completamente pra chocar, né? Você não lembra que até um tempo atrás aí tinha um cara lá, um gay, que aí ele ficou com a bunda pra cima colocando a cruz? Aí você começa a olhar assim, você fala, pô... isso aí já faz mas pra que o cara quer atacar a fé alheia, meu? Tipo, pode ser... É a mesma coisa tanto cristão, quanto macumbeiro, quanto o cara que for, meu. Pra que o cara vai querer atacar a religião ali? Mas eu acho que é pra chocar mesmo, que nem o caso da Duda. O caso da Duda, da mulher que falou aquele absurdo lá pra ela. Eles falam que é satanista e feminista. Ela falou aquilo pra chocar ela, pra cutucar a Duda mesmo, pra desestabilizar ela. Fez isso de propósito, acabou cometendo um crime, né? Não, e o pior de tudo, que foi sem contexto nenhum, né? Ele não tinha um contexto pra, tipo assim, ela não tava paquerando a mulher, ela não tava nada, ela só falou, garoto, eu te chuparia toda. Então, mas é pra desestabilizar ela, porque ela sabia que a Duda é uma pessoa religiosa, cristã, católica. Casada. Não é casada ainda, mas é católica. E ela sabia que se falasse aquilo, a gente entrevistou a Duda lá, hoje. E a Duda falou isso, que ela é uma pessoa que preserva muito a vida pessoal dela, que preserva muito a sexualidade dela, preserva muito essa área, né? Ela deixa completamente fora
de contexto. Aí, como essa pessoa sabia disso, ela falou isso pra chocar, pra cutucar mesmo. Pra destabilizar. E ela saiu chorando mesmo? Foi? Quando eu vi, eu falei assim, eu não acredito que ela falou um negócio. Eu fiquei em choque, porque eu fico imaginando um homem falando um negócio desse. E na frente das câmeras. Foi assim, um constrangimento completamente absurdo. Gente, é absurdo falar um negócio desse. Não se fala. E ela falou que ela saiu chorando mesmo na hora lá? Foi não, ou não? Ela ficou revoltada. Segundo ela saiu lá do estúdio, revoltada, com razão. Aí a outra moça, que estava também, né, a outra feminista, chegou pra ela e falou, ela passou do ponto, mas volta pro debate, vamos continuar o debate. E ela voltou pro debate. Mas ela queria ir embora. Com razão, gente. Isso aí não se fala. Se fosse qualquer homem, um homem não teria coragem de falar um negócio desse porque sabia que seria processado na hora. Ia sair de lá algemado. Entendeu? Exatamente. Porque eu acho que a questão maior nessa situação é, primeiro, ela é uma mulher, então ela acha que ela tem pode falar o que ela quiser nesse sentido sexual. E segundo, que ela é de esquerda. Que dá mais ainda liberdade pra ela falar o que quiser, porque a gente sabe, né, que a direita é muito mais perseguida do que a esquerda nesse sentido. Então, eu fiquei chocada. Pra mim foi uma das coisas da semana que eu falei, meu Deus do céu, olha a que ponto chegou. Que absurdo, não é? Eu fiquei em choque. Absurdo. Eu acho que a gente tocou em quase todos os assuntos. Tem algum assunto que a gente não tocou? Que vocês queriam falar? Acho que não. Quer falar do Lulinha? Talvez seja... Você viu que trocou delegado? Eita, o que vai acontecer, Paula? Conta pra gente aí, você que tá por dentro. Semana passada, a gente teve uma notícia que, do nada, sem explicação nenhuma, o delegado que estava à frente das investigações do escândalo do INSS, na cola do Lulinha, foi trocado. Do nada. Isso foi tão chocante que o André Mendonça, que é o relator do processo no STF, pediu explicações. Por que isso aconteceu? E hoje saiu uma matéria na Veja falando que o delegado possivelmente estava tinha já mensagens do Lulinha diretamente envolvido no INSS. Ou seja, ele provavelmente ia pedir bloqueio de bens ou prisão, alguma coisa. E como o Lula soube disso, deve ter trocado o delegado para impedir que isso acontecesse. Inclusive, esse escândalo desse envolvimento do Lulinha no INSS é o mais perigoso pro Lula. Porque ele não tem o que explicar. Não tem outra explicação. O Flávio falou, né? Filme e tal. Agora, o Lulinha viver de luxo com dinheiro roubado de idosos. Dos velhinhos. Se isso for comprovado, imagina. Porque assim, os velhinhos foram pagos, mas a que custo, né? Tirando do meu imposto, né? Pegaram o dinheiro lá então, e esse dinheiro não voltou. Eu até comentei hoje na minha rede social que pra mim o escândalo do INSS é o pior de todos. Pior do que Mensalão, Petrolão, Banco Master, pior de todos. Porque todos esses outros, Mensalão, Petrolão, foram roubos indiretos, né? Através de empresas. Você não sentiu, você sentiu na inflação, você soube na mídia, você não sentiu sair dinheiro direto do seu bolso. O dos idosos, não. Saiu direto da conta deles. Tipo, é uma coisa pessoal ali. Foi uma coisa direta, entendeu? Então, e de gente pobre, gente humilde, indígena, deficiente, PCD. Tipo, gente que não tinha capacidade de entender o que estava acontecendo e ir atrás dos seus próprios direitos. Então, pra mim, o escândalo do INSS é o mais cruel de todos. De longe, sim, de longe. Porque tirava dinheiro do bolso diretamente de quem mais precisa. E das pessoas que o Lula julgava defender, né? Mas você acha que vai acabar em pizza isso daí ou não, Paula? Eu espero que não. Eu tava conversando com a Marina hoje sobre isso. Tanto o Banco Master quanto o INSS. A gente espera que não, mas com o histórico que a gente teve no Brasil, imagina, acabou com a Lava Jato por causa de um CEP. Maior absurdo de todos, né? Depois de 5 anos falando que a competência era de Curitiba, a competência era de... Do nada, não, tava errado. Volta tudo do zero. Anula tudo de todo mundo. Mensagens que foram obtidas ilegalmente, vamos considerar elas legais para anular o processo de todo mundo e limpar a ficha de todo mundo. Então, se isso aconteceu na Lava Jato, que dirá os processos agora? A gente espera que não, mas... Você tem esperança?
Olha, eu acho que o Brasil, o que a gente imaginou que fosse acontecer na Lava Jato foi uma coisa surreal, né? Foi inexplicável e infelizmente acabou como acabou, mas a gente não tem que duvidar que o nosso país não possa se recuperar disso daí, né? A gente agora está em pleno ano de 2026, acho que dá para a gente poder trabalhar num Congresso novo, num Senado novo, numa Câmara dos Deputados nova. Acho que eu não gosto, eu tento ser o mais racional possível. Mas eu também não gosto de discurso. Tipo, eu não tô falando que você tá com esse discurso, pelo amor de Deus. Não, não. eu tento Mas ser eu não gosto- realista. Eu também espero melhor. Eu também espero melhor. Mas Eu tenho uma, tipo, eu não gosto de discurso derrotista. Me dá uma agonia de gente derrotista. Fala, mano, você é muito bad vibes, entendeu? Faz alguma coisa. Tá tudo uma merda. A gente tá olha, uma merda. eu posso falar um lado positivo pra mim, que eu sou derrotista. Tá na mão do André Mendonça. Se tivesse na mão de qualquer outro, até do Nunes Marques, aí ia ser derrotista mesmo. Sim. Aí você cresce, entrega, já era. Mas por conta de estar na mão do André Mendonça, ele parece estar querendo fazer a coisa certa. Pelo menos ali, de todos, ele é o que demonstra mais. Exatamente. Então, por conta disso, eu acho que pode ser que não acabe em pizza. Sim. E você acha que o Vorcaro vai delatar todo mundo? Vai nada. Vai nada. Vai Acho que nada. No final das contas, Tem não vai. Imagina, tem muita gente poderosa ali envolvida. O outro lá foi de arrasta? Um sicário? Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Se ele delatar direitinho, já. Eu não vejo, imagina. Quantidade de gente. É porque assim, existe uma. O que pode estar acontecendo? Você viu que todas as últimas semanas a delação do Vorcaro subiu no telhado. A do primo, do cunhado dele, o Zetel, também subiu no telhado. A única que tá andando mais ou menos é do Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB. É a única que tá andando mais. O resto, ele voltou pra cadeia, ele não tá mais na Polícia Federal, o Vorcaro. Então, tudo demonstra que ele não vai delatar. E por que ele não delataria? Você acha que um cara que viveu um bom vivan, que nem ele viveu, Pô. ele vai passar décadas na cadeia? Vai nada. Vai nada. Então quer dizer que alguém tá dando alguma coisa pra ele, pra não entregar. Exatamente. Alguém tá prometendo alguma coisa pra ele. E provavelmente é gente que ele delataria. Gente poderosa, que pode anular tudo, que pode melar tudo. Então, agora, André Mendonça vai permitir? Entendeu? Existe um muro ali, existe o André Mendonça pra impedir que isso aconteça. Agora, ele vai conseguir? Ele vai ter essa força? Isso é uma coisa Porque inédita. isso é uma pessoa só, né? Então, isso é uma coisa inédita. Isso a gente nunca teve antes. A gente não teve isso na Lava Jato. Lá a gente tem um concluio que queria todo mundo libertar o Lula, ele limpar a ficha dele e colocar ele na presidência. A gente tinha um grupo de ministros que queria isso. Agora a gente tem o André Mendonça à frente disso. É uma peça-chave diferente das outras situações. Agora, se vai fazer realmente diferença, aí a gente tem que esperar pra ver. Vamos acompanhar, né? Me acho. Ô, Paula, fala pra galera quais são suas redes sociais e onde a galera te encontra? Me encontra no YouTube, Zona de Polêmica. Eu posto coisas, assim, eu tiro um sarro, vamos falar assim, da política, porque eu acho que ela já é tão dramática, então eu tento trazer um pouco de humor. E no Instagram e no TikTok. O TikTok eu costumo não postar muito, porque o TikTok ele me censura. Não sei se acontece com você. Censura. Ele bloqueou meu pagamento, eu não posto mais nada lá. Ele coloca os meus vídeos, ele não entrega os meus vídeos. Então, eu posto quando eu lembro. Mas principalmente é no YouTube, Zona de Polêmica 24, porque eu abri em 2024. E no Instagram, Zona de Polêmica. E você, Douglas, como que a galera te encontra? Vocês me encontram no Instagram como Douglas Garcia SP. Todas as redes sociais, Douglas Garcia SP. E no X apenas Douglas Garcia. Lá vocês vão ver também zonas de polêmica. Estou fazendo aqui o copiando copia e cola da Paula. Mentira, mas vocês vão ver bastante polêmica lá, viu? Ou zona de porradaria. Tá? Acho que eu vou colocar o meu arroba assim, já pensou? Esse nome chama. Esse nome chama pra caramba. Bom, né? Não, pessoal, não saio batendo em ninguém não, viu? Só me Eu defendo. só defendo, né, Douglas? Só legítima defesa. Eu quero ver porrada. Porra. Pô, se eu fosse do tamanho do Luan, os caras não iam querer me bater, não. E assim, pô. Tá vendo? O Douglas é maior que eu, pô. Mais forte. Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigado pelas mensagens. Queria agradecer mais uma vez vocês aqui. Harry nos trabalhos técnicos. Tamo junto, gente. Um abraço. Até mais.